Amém. Vamos continuar então. Estamos falando que é preciso ter o chamamento da parte de Deus. E esse chamamento não é individual. Neste serviço de casal, o casal tem que ser chamado. Se só o marido se sente chamado e a esposa não vai dar certo. Ou se só a esposa for chamada e o marido não, também não vai dar certo. Então o casal tem que orar juntos e receber o chamamento juntos. Eu sei que quando eu saí para servir em tempo integral, fomos chamados juntos. O sentimento tem que ser igual. Tá? Depois do chamamento, daí Deus dá uma comissão para vocês. Então não é só ser chamado. Se vocês foram chamados, vocês obrigatoriamente vão receber de Deus uma comissão. Ele vai comissionar vocês com um encargo, com uma missão, com uma meta. Deus, do lado de Deus, é uma comissão. Agora, o terceiro item, do nosso lado, é a causa. Quando essa comissão que Deus dá para você, você recebe dentro de você, daí você tem uma causa. E essa causa, para mim, é a mais importante de tudo. Essa causa é o que te dá força. Essa causa é que te energiza. Essa causa faz com que você nunca desanime. Paulo tinha essa causa. Ele contou em Atos dos Apóstolos a história dele. E falou para o rei Agripa toda a história dele. Isso, aquilo, tudo que aconteceu de errado para ele. Na voragem do mar, agarrado aos pedaços de destroços, ele ainda ficava pensando nas igrejas. Eu pensaria em tubarões, não nas igrejas. Mas ele ficava pensando nas igrejas. Daí ele falou para o rei Agripa, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. É a causa. A causa. Eu já falei várias vezes, aqui também em Brasília, os soldados que voltam de uma guerra sem causa têm problemas psicológicos. Enchem os hospitais psiquiátricos dos veteranos norte-americanos nos Estados Unidos. Mas uma guerra como a Segunda Guerra Mundial teve uma causa. Os soldados, por mais que voltem, mesmo com membros mutilados e tudo, eles lutavam por uma causa. A maioria volta bem. Nós temos uma causa pela qual estamos lutando. Hoje a nossa causa é o reino. E especificamente para nós, hoje de manhã aqui, a nossa causa é cuidar de casais. Para salvá-los desse mundo perverso, ajudá-los a crescer em vida e levá-los até o reino. E por fim, também é necessário ter. Você tem que ver se você tem o dom que Deus deu para você. Se Deus chamou, se Deus comissionou, e você tem a causa, eu tenho certeza absoluta que Deus não vai perder tempo chamando alguém que não tem o dom. Se Deus chamou, é porque Ele te deu o dom. Ele chamou, Ele te deu a comissão, você sente que tem a causa, então da sua parte agora você tem que fazer o seu trabalho. Da parte de Deus é o chamamento e o comissionamento. Da nossa parte é receber isso, esse chamamento e essa comissão como causa. E agora, da parte final, aí tem que trabalhar. Aí, irmãos, essa apostila é de valor inestimável. Aí temos que desenvolver o nosso dom, que é um dos temas desta manhã, para que se desenvolva, se torne em ministério. Todos vocês nesta manhã, o que Deus espera de vocês, e diante do Senhor, eu oro para que Deus realize isso em vocês, é que cada casal presente aqui tenha o ministério de casais. Não é só o dom, não é só um encargo, de vez em quando, não, você tem o ministério de casais. Vamos avançar. Para isso, foi falado já bastante pelo Alex e também pelo Natal, precisamos todos nós ter iniciativa. O desenvolvimento do dom não vem assim do nada, tem que ter iniciativa. Nós temos que nos aplicar, temos de ler, temos de estudar.
Por exemplo, um dos itens importantes no cuidado de casais é o aconselhamento. Eu não digo que aconselhamento é para todos vocês, mas alguns de vocês precisam se especializar no aconselhamento. E o aconselhamento tem que ser por casal. Casal aconselhando casal. Ou irmão aconselhando irmão, irmã aconselhando irmã. Daí, aqui também fala dos riscos do aconselhamento. Nunca um irmão deve aconselhar uma irmã, ou uma irmã aconselhar um irmão. Para evitar as armadilhas que o inimigo pode colocar. Então, tem livros bons, tem cursos bons. Alguns irmãos da vida da igreja estão fazendo esses cursos, irmãos que nós conhecemos. Tem livros bons, daí os irmãos cooperadores podem recomendar alguns livros para vocês, para aqueles que sentem que vocês têm essa porção para aconselhamento, mas não é para todos. Eu quero deixar bem claro, irmãos, você não precisa sentir a pressão. Eu vou falar um pouquinho assim dos irmãos responsáveis, isso foi o nosso erro no passado. O irmão responsável da igreja sentia a pressão que ele tinha que saber fazer de tudo. Ele tinha que saber ministrar a palavra, tinha que saber apacentar, tinha que saber cuidar das finanças, tinha que saber administrar o local, tinha que saber cuidar do café, tinha que saber fazer comportagem, tinha que saber cuidar das cidades vizinhas. No final, isso era frustrante para os irmãos responsáveis, porque até hoje não encontrei nenhum irmão responsável que sabe fazer tudo isso. Não, nós temos que aprender, irmãos. Existe um jogador que é goleiro, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, armador, meia, ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Existe um jogador de futebol que é tudo isso? Claro que não, mas é isso que a gente exige muitas vezes dos irmãos. Mesmo no cuidado para com os casais, existem áreas específicas que cada um de vocês precisa se especializar. E saber qual é a sua área em que você vai trabalhar. Mas e a área que falta? Por isso que eu falei, precisamos trabalhar com uma rede de casais cuidadores. É um time. O casal cuidador A, B, C e D. 4 casais formam um time e eles se complementam. Talvez entre esses 4 tenha um casal que é conselheiro, eles fazem aconselhamento. Outro é um casal que sabe receber os irmãos, abre sua casa e todo mundo quando vai para sua casa se sente bem. Então ali é o lugar, ali é a base, a casa anfitriã. Então tem que trabalhar juntos. Ninguém tem que sentir a pressão, tem que fazer de tudo. É reconhecer os dons que os outros têm e também reconhecer os dons que nós temos, cada um tem. Então, nessa parte, nós precisamos todos trabalhar como um time. Precisamos ter iniciativa e ser proativos também. Proativos é ter certo planejamento. O cuidado de casais, no nosso caso, né? Casais forma parte desse grupo afim, com uma afinidade. Então existe hoje os grupos familiares, de uma maneira geral, as famílias, tudo assim. Existem também grupos familiares por afinidade, que seria o caso de casais. Vamos dizer assim, 3 casais cuidando de 2 casais novos. É um grupo familiar maravilhoso. E com o tempo, há a multiplicação. Daí precisamos ter esse tipo de proatividade. Onde queremos estar daqui a 6 meses? E todo mundo trabalhando para isso. Então existe o elemento humano somado ao elemento espiritual. O elemento espiritual é totalmente dependendo do Senhor, a dependência do Senhor, exercitar o Espírito, ter a palavra, ter o amor, ter o chamamento, a comissão, a causa e desenvolver nossos dons, mas também existe o fator humano. Por exemplo, para preparar esse evento, os irmãos estão preparando há meses. Na verdade, os irmãos sempre trabalham 1 ano antes já. Não vem assim do acaso. Então, nós precisamos trabalhar dessa maneira. É trabalho, é trabalho. Jesus falou, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos queridos, cuidar de casais é um trabalho
maravilhoso. É um trabalho que o Senhor nos deu. Faz parte da obra do Senhor. E requer gente especializada. Por isso que aqui, nesta manhã, não temos aqui centenas de casais. Temos 50 casais. Porque Deus chamou vocês. E aí, esse trabalho, eu vou agora falar os 3 termos que nós estamos usando bastante ultimamente. Vocês todos têm que estar engajados, compromissados e focados. Engajados. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Vamos nos engajar. Vamos à obra. Arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Compromissados. Assumimos um compromisso diante do Senhor, diante da igreja, que vamos cuidar de casais. E focados. Aqui, irmãos, eu preciso talvez dar um pouco de ajuda para vocês. Se vamos cuidar de casais, cada um tem que ver a sua capacidade. Se você está cuidando do serviço de louvor, e você cuida do serviço de recepção, você está envolvido com o serviço de transporte, e você está envolvido com a comportagem dinâmica, direto, e você vai cuidar de casais, não vai ter tempo para cuidar de casais. Não dá conta. Uma das grandes armadilhas hoje, por que nós não tivemos muito sucesso nos grupos familiares, é que nós estamos envolvidos com tanto serviço que não temos tempo para cuidar de pessoas. Então, se vocês estão aqui, tudo depende da capacidade que Deus deu para você. Se vocês como casal, têm capacidade para estar envolvido em 8 serviços, glória a Deus. Você é extraordinário. E você é um dom, um presente para o corpo de Cristo. Mas a grande maioria não é assim. Então, eu diria o seguinte, se Deus deu para você esse encargo de casais, dedique-se. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 12. Esse livro, irmãos, é novo para mim, esse capítulo. Me ajudou demais. E tem liberado muitos irmãos, aliviado muitos irmãos. Versículo 4, 12:4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros, estamos no time. Tendo, porém, diferentes dons, nós temos que reconhecer isso. Apesar de termos 50 casais aqui, mas são 50 casais com diversidade. Eu acho isso bonito demais. Cada casal é peculiar, cada casal tem a sua identidade, e Deus vai usar você na sua habilidade, no seu dom peculiar que Deus deu para vocês, no seu ministério especial. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se no ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. Está vendo? Isso é foco. Isso é foco. Então, o serviço de casais requer foco. Se vamos cuidar de casais, vocês são 50 aqui, toda Brasília e em torno, DF e em torno. Então, em cada localidade, micro-região, vamos focar. Isso é importante. Ontem eu falei de ser pastores. Vocês, como casais cuidadores, são pastores. Dentre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vocês são os pastores. Eu não vou detalhar muito por causa do tempo, tá? Senão vai passar do horário. Preciso também me disciplinar aqui. Eu falei ontem de uma rede de casais cuidadores. Você precisa formar essas redes. Não uma rede muito grande. São redes, 3 casais, 4 casais no máximo, cuidando de casais novos. Isso é uma maneira muito eficaz de fazer as coisas. Não é um casal ganhar outro casal. Aqui é uma rede de 2, 3 casais cuidando de 2, 3 casais novos. Ou cuidando de 1, 2 casais novos. Isso traz, irmãos, vínculo. Forma um círculo de amizade. Essa relação humana que nós precisamos na igreja. E que no passado talvez faltava um pouco. Não é só espiritual. Para que os casais novos possam permanecer na igreja, um dos fatores preponderantes, principais, é o fator humano, da amizade, do cuidado, do carinho, da atenção.
E claro, a parte espiritual entra junto. Mas essa parte humana é de suma importância. Por que no passado, muitas vezes vieram, muitas pessoas passaram para nossos locais, na ajuda espiritual obtiveram, mas não ficaram, porque faltou o elemento humano. O elemento humano é o que mais ganha as pessoas. O irmão Witness Lee, décadas atrás, isso ficou gravado em mim, ele já identificou isso, talvez as pessoas sejam ganhas uns 15% pela sua espiritualidade, mas 85% as pessoas vão ser ganhas pela sua humanidade, pelo seu amor. Jesus, por que ganhava as pessoas? Pela sua humanidade. Bom, vamos continuar. Eu já falei também, não se cobrar. Esse é um caminho extremamente penoso. Tem que trabalhar, é como lavoura. Tem que trabalhar, plantar, arrancar as ervas daninhas, tirar os insetos. Já identificamos ontem, a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é copiar ou imitar. Cada casal tem a sua identidade, tem a sua especialidade. E cada casal tem que estar feliz no que faz. Isso aqui é importante. Porque é a sua felicidade no que você faz que é contagiosa. Quando você é feliz, você emana, irmãos, usando o termo do pessoal de fora, energia positiva. E isso que ganha as pessoas. As pessoas gostam de ficar do seu lado. Gostam de ouvir as suas orientações, os seus conselhos. Sentem bem. Agora, também eu quero ajudar um pouquinho, aliviar um pouquinho alguns de vocês. Você acha que estou cuidando de um casal, agora eu tenho que cuidar desse casal até o fim. Mas esse casal tem problema, eles não querem nada com nada. Começou mais ou menos, mas com o tempo não estão demonstrando interesse. Não querem reunião. Quando você está na casa deles, eles não estão lá. De vez em quando estão lá, você entra, eles estão lá daquele jeito. Ou tem casais que vocês cuidaram e foram contaminados. Interessante isso, porque esse casal era incrédulo, ninguém dava nada para eles, daí você foi lá, pregou o evangelho, agora vem a oposição e contamina esse casal. Fala mal da igreja, fala coisa do Living Stream para eles e assim por diante. Daí você nota que mudaram, daí você pergunta lá, daí veio alguém visitar a gente, falou isso e aquilo. Então a minha pergunta para vocês é, o que fazer com esse casal? Continua cuidando? Isso você tem que saber. Marido e esposa como um casal que cuida, tem que orar e sentir a unção do Senhor. Paulo, quando quis ir para a Ásia, falou que o Espírito Santo não o permitiu. Mas como pregar o evangelho? Deus não permitiu? O Espírito Santo não permitiu. Daí eles decidiram ir para a Bitínia, para o sul. Mas o Espírito de Jesus proibiu. Então nós temos que consultar o Senhor. Consultar o Senhor, se aquilo é da vontade do Senhor. Enquanto um casal não quer nada, tem 3 casais, 4 casais com a boquinha aberta lá, como um passarinho esperando comida, e você não vai lá porque está cuidando desse casal que não quer nada com nada. Não estou dizendo que vamos abandonar as pessoas assim do nada. Você tem que avaliar a situação, orar e buscar o Senhor. Se eles não querem nada com nada, deixe temporariamente, depois de 2, 3 meses, volte lá para ver como é que estão. De repente, cadê vocês? Vocês desapareceram, a gente quer. Daí mudou tudo, né? Mas enquanto isso, tem muitos casais que querem. Então nós vamos investir naqueles que querem. E daí, isso é saber usar os seus talentos com sabedoria. Para que investir os seus talentos onde você possa ganhar mais talentos. Então, todos esses itens são assuntos práticos. Agora eu vou usar essa apostila, só que eu não vou ler da apostila. Eu tirei. Essa apostila tem umas coisas muito preciosas aqui, ó. A cada poucas páginas tem essa parte aqui, ó, cinzenta aqui, chamativo. Os casais que cuidam de casais precisam ver. Eu tirei vários desses itens e vou falar um pouco. Depois vocês podem ver, tá?
Então, peguei vários itens aqui e vamos falar um pouquinho. Eu acho isso muito precioso. Os que cuidam de casais, que são vocês, precisam ver que o casamento não é só o casamento, está dentro de uma estrutura bem maior, que é o plano de Deus. Deus criou o casamento. Deus planejou o casamento. Na verdade, o casamento é a base da eternidade futura. Na eternidade futura teremos o cordeiro e a sua esposa. O noivo e a noiva dizem vem. Deus quer casar com o homem. É o romance universal. Deus cortejando o homem e ganhando o homem para si. Então o casamento é uma figura. Paulo falou em Efésios capítulo 5, grande é esse mistério, quando ele falou, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornaram os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o casamento está dentro de um plano bem maior, que é o plano de Deus. E nós que cuidamos de casais precisamos entender isso. Não estamos ali só cuidando de um casalzinho, não, estamos cuidando do plano de Deus. Segundo, os casais, os que cuidam de casais, precisam ficar atentos a esta era, que no grego é aion. Existe um mundo que é o cosmos, bem geral, que abrange todas as eras, mas o cosmos, que é o mundo que abrange todas as eras, se manifesta de uma maneira muito especial em cada era, em cada década, e se traduz pelas tendências, pelas modas, pela filosofia, pelo modo de viver e assim por diante. E isso o grego chama de aion, que na nossa Bíblia se traduz por era ou século. E às vezes fala que é um mundo também. É uma seção específica do cosmos, do mundo, mas no tempo presente em que vivemos. É um mundo atual, com as suas tendências atuais. Então, nós que cuidamos de casais precisamos ficar atentos à era em que estamos vivendo hoje, e no qual está inserido o casamento. E conhecer, por isso que aí a gente precisa ler também as notícias. Quando ouvir o noticiário, não é só ouvir de qualquer jeito, a sociedade está indo para esse lado. Isso dá uma visão para você, uma visibilidade para você. Precisamos ver a situação social de hoje que está minando o casamento. O casamento está sendo minado hoje. Está perdendo credibilidade com a aprovação da homossexualidade pela sociedade, casamento do mesmo sexo e assim por diante. Isso é a tendência do fim dos tempos. Então nós precisamos entender. E isso afeta as pessoas. Afeta os irmãos novos que estão chegando. Ou os casais incrédulos que creram no Senhor. Isso afeta os casais jovens, porque muitos deles já foram bombardeados por anos e anos com essas filosofias, essas tendências. E precisamos ajudá-los com a palavra de Deus. O único antídoto, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E ter um testemunho vivo. Terceiro, os que cuidam de casais precisam saber o que a Bíblia fala do casamento. Não é o que o padre fala, o que o pastor fala, é o que a Bíblia fala. O que Deus fala. O que o apóstolo Paulo nas suas epístolas fala. O que o apóstolo Pedro fala nas suas epístolas. O que João fala nos seus escritos. Ou seja, precisamos conhecer a palavra. Não tem como fugir da palavra. Nós temos que misturar a palavra com a nossa humanidade. A palavra é água, a nossa humanidade é o copo. A água pode ser muito boa, mas com um copo ruim ninguém vai querer tomar água. Mas você pode ter um copo muito bonito, mas não tem água dentro, também não serve. Nós temos que ter os dois. Então, aqueles que cuidam dos casais também precisam saber quais são as necessidades do ser humano hoje, especialmente as necessidades do casal, dos casais. E essas necessidades são os que levam as pessoas a ter certos comportamentos. Então, na primeira, quando a gente vê a situação na primeira
percepção, a gente muitas vezes já julga, já condena. Não, nós precisamos entender o que levou essas pessoas a se comportar desse jeito. Tem muitos fatores. Tem um passado, tem a história, tem abusos, tem traumatismos, tem a tendência atual, tem a situação econômica, tem o estilo de vida deles. Tudo, tudo. Tem as perdas recentes de familiares, entes queridos. Tudo afeta o problema financeiro. Então tem que ver quais são as necessidades, quais são os fatores que estão afetando o comportamento humano deles. Aí você precisa da sabedoria de Deus. Orar ao Senhor para saber identificar esses problemas e ajudá-los. E aí o remédio é a palavra, mostrar os versículos, consolar as pessoas. Quem está desempregado, eu falei ontem, não adianta só dar versículos para ele, tem que ajudar ele a conseguir um emprego. Também tem que saber por que ele não consegue um emprego. Daí você descobre que ele não consegue segurar um emprego. Trabalha 2 meses e já vai embora. Então ele trabalhou nos últimos 2 anos em 15 lugares. Aí também não dá certo. Então tem que ajudar ele. Irmão, aí, irmãos, é muito difícil. Eu conheço irmãos, cooperadores nos Estados Unidos, com quem tive bastante intimidade. Um deles é o Titus Chu. Vocês conheceram? Quem conheceu o Titus Chu? Aqui ninguém? Então, os veteranos. Ele, na cidade dele, as pessoas todas eram assim, tudo operário. Ele ajudou muita gente a segurar um emprego. Pessoas que eram indisciplinadas, chegavam atrasados, não tinham uma boa índole, bom caráter, daí era mandado embora. Teve que ajudar as pessoas com a humanidade de Cristo. Ser diligente, saber trabalhar, deixar de ser preguiçoso e assim por diante. Daí conseguiu segurar um emprego. Ele mudou a vida de muita gente. Isso para mim foi minha inspiração. Trabalhar com as pessoas não é fácil. Então, nós precisamos conhecer a situação dos irmãos. Então, dar os versículos, mas não é só dar os versículos, ajudar as pessoas. Se a pessoa está passando necessidade, talvez, no grupo que você está cuidando, fazer uma oferta inicial, mas também não é uma oferta assim, de tal maneira que a pessoa, não precisa mais trabalhar. Não, uma oferta inicial para estimular a pessoa, mas ajudar a pessoa a conseguir um bom trabalho e a trabalhar e assim por diante. Os que cuidam de casais também precisam saber que o ser humano é tripartido. Tem espírito, alma e corpo. E que a necessidade maior de todo casal de quem nós estamos cuidando é se encher do espírito. Tudo é para ajudar a pessoa a se encher do espírito. Quando a pessoa toca no espírito, leva aquele choque de 110 volts ou 220 volts. E a pessoa muda. Nós precisamos levar a pessoa a conhecer o espírito humano, a exercitar o seu espírito. Isso se faz através da oração. E aí precisamos ajudar os casais novos nas reuniões, a exercitar o seu espírito, a tocar no Senhor, a ler a palavra, a levantar de manhã, ler o alimento diário. Daí realmente é uma coisa assim que requer um certo tempo, para ajudar. É que nem cuidar de um casal novo, irmãos. É que nem criança, uma criança, nossos filhos, quando nascem, é muito trabalho. E por fim, irmãos, os que cuidam de casais precisam saber da complexidade do ser humano. O ser humano é muito complexo. Daí nessa apostila, o nível é muito elevado que fala aqui, Fala das leis, das 4 leis, 3 vidas. A lei de Deus, a lei do bem, de querer fazer o bem, a lei do pecado e da morte, que nos leva a nunca conseguir fazer o bem que a gente quer, e a lei do espírito da vida. E 3 vidas. O que são as 3 vidas? A nossa vida humana, a vida satânica, que está em nossos membros, e a vida de Deus. Somos bem complicados. Quando a gente era incrédulo, era menos complicado. Agora que a gente virou crente, é mais complicado ainda. Aí vem os conflitos. Paulo decide, toma uma decisão. Quando ele toma, eu nunca mais vou fazer isso, e acaba fazendo. O desventurado homem que sou um desgraçado. E quantos casais já decidiram nunca mais fazer isso, nunca mais fazer aquilo, e nunca conseguem?
no final se separam, não tem mais jeito. Então temos que levar as pessoas a conhecer a lei do Espírito da vida, conhecer o que Paulo fala em Romanos 7. Então, irmãos, é muito trabalho. Ainda estão dispostos? eu pensava que com isso uma parte ia desistir, né? Que nem o exército de Gideão. Quem quiser voltar, pode voltar. Mas se quiser voltar, não tenham medo, irmãos. Deus vai ter uma porção para você no corpo dele. Mas para cuidar de casais, não é assim uma coisa tão simples. É uma coisa muito nobre, muito elevada. E requer um casal bem entrosado. Isso vai requerer que vocês também, marido e esposa, sejam mais um. Eu sou um pouco impaciente, sabe? Meu raciocínio é muito rápido, as coisas. Daí quando o Jeninho faz umas certas perguntas sobre o celular dela, eu já perco a paciência. Tanto tempo com o celular, não sabe fazer, não sabe usar. Mas daí eu já recentemente cheguei a uma conclusão. Tudo que for em relação ao celular, eu não vou mais cobrar dela, eu vou fazer para ela. Porque não adianta cobrar. Não é a porção dela. Não adianta eu exigir, tá vendo? Que ela seja como eu. Mas tem outras coisas que ela tem esse dom. Ela consegue, ela vai para um lugar, não precisa do GPS, ela não usa GPS, não sabe usar GPS. Ela consegue encontrar um lugar. Tem uma GPS embutida na cabeça dela. Eu não. Eu sou que nem o meu sogro, a frente sempre é o norte. Eu me perco. Eu não consigo. Até dentro da estância eu ando dentro de GPS, com o GPS. Dentro da estância eu ando com o Waze. Não, isso é uma brincadeira, tá? Então a Jeninho fala assim, Wesley, pega aquela salada que está na geladeira, eu vou lá, não acho a salada. Que salada? Não tem salada nenhuma aqui. Tá na prateleira ali, segunda prateleira. Não encontro. Daí ela assim, tá bom, vou lá. Daí ela vai lá e já tira a salada. Então eu, dessas coisas, eu não sou muito bom. Então, nós somos um time. Nós somos um time. Ela me ajuda, eu ajudo ela. Agora, se o marido e a esposa começam a discutir na frente do casal, como jogador de futebol, como recentemente houve, como o jogador do Santos foi lá e falou umas coisas para o outro, daí começa a brigar, isso é terrível, a gente vai perder os casais novos. Então nós temos que estar bem entrosados. Cuidar de casais vai fazer com que você tenha um casamento melhor. Você aprenda a coordenar com a sua esposa, com o seu marido, e a buscar mais o Senhor, os dois viver mais no espírito. E marido e esposa se sacrificar um pouco por causa das pessoas novas. Vamos falar um pouquinho dos dons e ministérios e operações. Um dos temas de hoje, né? Que está na programação é de serviço a ministério. Fala do aconselhamento, já falei um pouco, do grupo familiar e serviço micro-regional. O irmão Dong foi quem realmente abriu esse capítulo para nós de 1 Coríntios 12. Versículo 4 fala, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos. Eu vejo aqui diversidade. Casais, eu conheço alguns de vocês de uma maneira um pouquinho mais íntima, já fiquei na casa de vários de vocês. Eu conheço vocês, sei que cada casal aqui tem a sua identidade, é diferente um do outro. E acho tudo isso muito precioso. Muito precioso. A diversidade é bonita. Mas a diversidade pode ser um problema quando o espírito não é o mesmo. Por isso que a Bíblia fala, os dons podem ser diversos, mas o espírito é o mesmo. Quando todos os casais têm o mesmo espírito, a diversidade vai ser para edificação. Não estamos aqui para competir. Isso tem que sair da nossa cabeça. Eu quero ser que nem aquele casal lá. Por que ele é melhor que a gente? Não estamos aqui para competir. Você tem o seu dom, tem sua especialidade, e você é único no corpo. Claro, podemos aprender certas coisas, uns com os outros, mas não podemos ter ciúmes, inveja, ou concorrência. A pior coisa na igreja é concorrência. Pode ser que haja uma rede de casais
que está indo bem, ganhou já uma rede de 3 casais, ganhou já, em 3, 4 meses, ganharam 2 casais a mais. E outra rede de casais, em 3 meses não ganhou ninguém ainda. Então essa segunda rede é pior do que a primeira? Não. Pode ser que daqui a alguns meses seja o contrário. O importante é nós servirmos bem diante do Senhor, com alegria, com uma boa consciência, e sabendo que estamos trabalhando com chamamento, com comissão, com causa, estamos engajados, compromissados e focados. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Daí o versículo seguinte fala, e também a diversidade nos serviços. Os serviços aqui seria melhor traduzido como ministérios. A palavra é a mesma, mas o enfoque aqui não é só serviço, é ministério. É um nível acima dos dons. Mas o Senhor é o mesmo. E por último, e a diversidade nas realizações, nas operações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui existe essa progressão. Os dons, os ministérios e as realizações. Realizações também podem se traduzir por operações. O que Deus quer no final são as operações. Esse é o produto final. São as operações que realizam as coisas. Por isso que chama realizações. Só os dons não são suficientes. Os dons são para serem desenvolvidos, para se tornarem ministérios. Aí sim, quando chega a ser ministério, algo está aí, sólido. E quando você exerce um ministério, aí surgem as realizações. As coisas são realizadas. Mas agora tem um porém. Hoje no meio cristão existem muitos ministérios. E reconhecidamente são ministérios. Alguns são bons pregadores, ministério da palavra. Outros são bons cantores, tem o ministério do louvor. Mas se você olhar, esses ministérios são mais individuais. Para vender CDs, DVDs, sai por aí. Os ministérios só têm utilidade, só têm função, quando são exercidos na igreja. O ministério do serviço de casais só tem, não é fazer um ministério de casais por aí, como existem vários, e tem certas até resultados, ajudam os casais a estar bem e assim por diante. Mas nosso objetivo não é só o casal estar bem, marido amar a esposa amar o marido. A nossa função é que o casal esteja na vida da igreja para exercer o ministério da nova aliança. Estamos aqui formando não só casais que têm uma vida boa, que tenham harmonia e paz e alegria na família. Não, estamos formando casais do ministério da nova aliança. Que tem como foco o reino. É trazer o reino de Deus para a terra. É pregar o evangelho, aperfeiçoar as pessoas, reproduzir-nos e levar as pessoas para entrar no reino. É fazer essa corrida coletivamente e levar o maior número de casais a quem estamos ajudando a cruzar a linha de chegada. Aqui não é uma competição entre nós, quem chega primeiro, quem chega depois. Não. Já falamos, está no alimento diário, inclusive da semana passada e esta semana. Aqui é uma corrida coletiva. É todo mundo cruzar a linha de chegada juntos. Esse é um trabalho bonito. Esse espírito de irmandade que existe entre nós é ímpar. Não existe nenhum igual no mundo inteiro. Você pode procurar, não existe. Pode haver milhares de pessoas num culto, mas não existe essa irmandade que existe entre nós. Isso é algo peculiar da vida da igreja. Então o que nós precisamos é exercer o nosso ministério de casais dentro da igreja. Aí os irmãos falaram, em boa coordenação com os presbíteros, com os irmãos responsáveis. Talvez vários deles não estejam envolvidos com o ministério de casais, mas nós estamos debaixo da supervisão deles. E é um trabalho no qual você está bem focado. Cada um tem que ir diante do Senhor, como já falei, e buscar o Senhor para saber qual é o serviço que Deus quer que você se envolva. Onde está o principal encargo seu? Qual é o ministério da igreja? Quando você
está envolvido com esse ministério, seu coração palpita, seu coração vibra. É aí que você tem que estar. Você acorda já que lá, puxa, aquilo vibra no seu coração. É aí que você tem que estar. Então, existe uma progressão aí. E aí, os irmãos, aqui, regionalmente, ajudam. Tem aperfeiçoamentos, capacitações. Valorizem isso. Tem essas apostilas que... Isso aqui, realmente, é um esforço hercúleo para produzir isso aí. Valorizem isso, estudem. Se tiver dúvidas, vamos esclarecer. E esperamos que vocês também se multipliquem nas suas localidades, nas suas micro-regiões, para que haja mais e mais, porque para a igreja crescer, é preciso que os vasos se multipliquem. E vocês fazem parte da liderança da igreja. São líderes. Quem trabalha com casais é líder. E precisamos multiplicar a liderança. Isso é uma coisa também na qual nós falhamos no passado. Hoje precisamos dar atenção para isso. Nos grupos familiares precisamos multiplicar os líderes dos grupos familiares. Tudo hoje tem que ter líder. Isso é o que está na Bíblia. O povo de Israel tinha um líder. Quando o líder estava bem, o povo estava bem. Quando o líder não estava bem, o povo não estava bem. Todas as igrejas do Novo Testamento têm líder. Quando a liderança em Éfeso teve o problema, a igreja inteira afundou. Então, irmãos, não tenham medo da palavra líder. Você está aqui hoje porque Deus quer fazer de você um líder. Um casal líder. Para cuidar de outros casais. Líder não é para dar ordem, não é para ser um manda-chuva. Não é para mandar nas pessoas. Líder é aquele que abre o caminho e outros vêm atrás. Pode ter um manda-chuva, mas ninguém segue ele. Mas tem aquele que realmente salva vidas, aquele que faz as pessoas se sentir seguras, todo mundo vai seguir essa pessoa. Estivemos agora recentemente na viagem, né? Então, Salomão estava na Europa já, então eu levei mais ou menos 60 e poucos irmãos, uns 16, 70 e poucos irmãos, é verdade, levei 70 e poucos irmãos de avião para chegar em Roma, via Amsterdã. Então, tem que liderar, tem que ter amor, tem que cuidar. Agora todo mundo vai para o banheiro. Feitosa estava lá, né? Feitosa fica espalhando fake news. Então, e todo mundo obedece, sente firmeza. Agora todo mundo no portão tal, tá? O avião vai sair às 16 horas e 15 minutos. Todo mundo às 15 horas e 15 minutos no portão. Até lá está livre. Não andem sozinhos, daí dá todas as instruções. Liderança. E os irmãos sentem bem. Não é uma coisa assim, como eu vou dizer, impositiva. E todo mundo com as suas bandeirolas, as equipes. Alfa, Bravo, Charlie Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia. Eu não teve tanta vez dessa vez, só foi até Foxtrot. E é importantíssimo decorar o alfabeto aeronáutico. E a gente se diverte. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O ambiente, no cuidado para com os casais, especialmente do grupo familiar, vamos falar com o grupo familiar agora. Precisa ser um ambiente descontraído, um ambiente, quando fala da palavra, é sério, mas tem um ambiente descontraído. As pessoas se sentem atraídas. Quando as pessoas se sentem atraídas, as pessoas vão convidar as pessoas. Olha, partir de uma reunião maravilhosa, naquela casa, daquele casal. Que casal precioso, amoroso. Me senti em casa. Vem com a gente. E é assim que crescem. E a gente convida, as pessoas vêm. Então foi dado, vocês tiveram uma comunhão recentemente aqui com alguns irmãos para mostrar maneiras novas de conduzir o grupo familiar. Então, sejam inovadores. Não vamos transformar a reunião do grupo familiar numa reunião no local. Tem que ser reunião, tem que ser mais curta, tem que ser bem viva e tem que ter um líder, o líder que conduz.
Tem a palavra, tem a oração pelas pessoas novas. As pessoas novas têm que ser... O foco das reuniões de grupo familiar, especialmente no caso de casais, que seria um grupo familiar com afinidade, cuidando de casais, tem que ser os casais novos que estão lá. Eles têm que ser o centro das atenções. Orar por eles, a palavra tem que ser para eles. Daí eles vão começar a trazer gente. Os grupos familiares vão crescendo. Em 6 meses vai se multiplicar, vai dobrar. Daí nesse meio tempo vocês já formaram outro líder. E às vezes um novo líder pode ser um casal novo que entrou e 6 meses depois ele é um líder no novo grupo familiar. Nós temos que quebrar o nosso conceito, o nosso paradigma. Não, irmão, líder tem que ser aquele que está na igreja há 20 anos. Não. Pode ser um irmão que está 6 meses e talvez seja um melhor líder do que alguns de nós. Deus tem que ganhar essas pessoas. E vocês têm que valorizar quem vocês são. E daí, nos grupos familiares, tem que ter esse ambiente gostoso. Ambiente gostoso. Né? O principal, irmãos, é criar um ambiente. Daí vocês podem convidar, né? Claro, se vocês são os anfitriões, muito bom. Alguns de vocês vão ser os líderes, mas não vão ser os anfitriões. Daí você tem que ver qual é a melhor maneira de reunir. E o grupo familiar, para cuidar de casais, não é só na reunião. Como eu falei ontem, o cuidado é contínuo, durante a semana e assim por diante. Uma reunião com o familiar, faltou um casal, já imediatamente já vem um telefonema, está tudo bem com vocês, sentimos a falta de vocês, vamos fazer uma visita. Isso é importante. Eu fiz visita recentemente a um irmão que deixou de ir para 2 reuniões. Fui visitá-lo com a minha esposa, visitamos ele e a esposa, logo voltaram à reunião de novo. Um casal jovem. Então as visitas são importantes. Nós podemos pregar o evangelho para familiares, para vizinhos, para amigos, para colegas de trabalho, ou fazer grupos de afinidade. Aqui todos os casais são jovens, né? De repente, existem alguns casais de idosos, eles podem ter um grupo familiar de casais de idosos. E claro, pode ser que precise de um casal mais jovem para ajudá-los a conduzir a reunião e assim por diante. E por fim, irmãos, esse serviço de casais não pode ficar só na localidade, tem que se espalhar na micro-região. E esse é o objetivo dos irmãos aqui, organizadores desse evento. Eu tenho muita esperança no que o Senhor vai fazer através de vocês. E que isso vai se multiplicar na micro-região. Nas micro-regiões e regiões. Tem que ser onde vocês moram, perto ali, nas cidades vizinhas, ajudar os irmãos. E pouco a pouco isso vai se multiplicar. Assim como o ministério de irmãs está se multiplicando, hoje, irmãos, eu estou vendo, nós precisamos multiplicar o ministério dos casais. Casais. Claro, algumas de vocês estão envolvidas também com o ministério de irmãs. Tá? Aí vocês vão ter que ver se conseguem administrar as 2 coisas. Mas é necessário que haja pessoas dedicadas ao ministério de casais. Isso vai tornar a igreja uma igreja maravilhosa e forte. Amém? Hoje à noite vai ter o jantar palestra. Daí eu vou falar de uma maneira mais geral para... Quantos casais vão estar aqui hoje à noite? 175 casais, de uma maneira mais geral, tá? Sobre o que é ser um casal ministro da nova aliança. Tá? Mas para vocês eu falei mais da parte de como cuidar dos casais, como apacentá-los e assim por diante. Mais relacionados à obra mesmo. Hoje à noite nós vamos falar tanto sobre a obra, sobre o trabalho, vamos falar mais sobre o casal em si, a vida deles e assim por diante. Então, essa etapa, né? Infelizmente o tempo sempre é limitado, nós estamos ainda nessa 4ª dimensão sobre a qual não temos controle, ainda não encontramos de fato o buraco de minhoca. Então a gente precisa se limitar ao tempo. Alguma pergunta sobre a comunhão de hoje? Dou-lhe uma. Se não tiver, os irmãos podem reassumir a reunião. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês.
Espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Nós só tivemos dentro desse limite de tempo, né? Podemos compartilhar só alguns elementos essenciais. Mas eu espero que tenha mexido vocês por dentro. Não demos muitas técnicas, mas espero que vocês se sintam chamados por Deus, se sintam comissionados por Deus, possam abraçar essa causa e desenvolvam o dom de vocês para se tornar ministérios e finalmente as operações na igreja. Para que haja no começo centenas de casais, depois milhares de casais que vão andar no caminho do reino, que vão optar por entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Amém?